Gênesis 25, 19. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que isso está acontecendo comigo? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso, lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Vamos orar mais uma vez? E eu queria pedir que você fechasse os teus olhos, baixasse sua cabeça e junto comigo clamasse por entendimento espiritual, para que Deus, apesar das nossas limitações, falasse nessa manhã aos nossos corações. Senhor, nosso Deus e Pai, nos achegamos diante de Ti mais uma vez, mais uma semana, mais um domingo, entendendo, Pai, que somos limitados, entendendo que carregamos cicatrizes e marcas profundas por causa do nosso pecado, e isso dificulta a nossa aproximação, isso dificulta o nosso entendimento, isso dificulta a nossa clareza. Por isso temos dificuldade de Te entender. Temos um entendimento tendencioso. Temos um entendimento que faz com que pensemos que nós não somos alvos da Tua palavra. E sempre uma outra pessoa. Temos um entendimento enganoso que faz com que a gente pense que já estamos prontos, talhados, aperfeiçoados. Senhor, não nos deixe cair nessa armadilha de crer, de acreditar que não existe caminho ainda pela frente a ser percorrido,
que não precisamos mais amadurecer, que não precisamos mais ganhar intimidade contigo, que não precisamos mais conhecer a tua palavra, porque afinal de contas, conhecemos há muitos e muitos anos. Senhor, tira de nós a soberba. Fala conosco nessa manhã, por meio do teu Santo Espírito. Tire de nós a soberba de achar que precisamos ou não concordar. Dê a nós um coração humilde, acolhedor com a tua palavra. Senhor, nos humilhe, nos mostre o nosso verdadeiro lugar. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Hoje nós damos início a uma nova série de mensagens. Nós passamos os últimos 2 meses estudando um outro livro, também no Antigo Testamento, que foi o livro de Malaquias. Se você está nos visitando, vindo pela primeira vez, e tiver curiosidade, quiser se aprofundar no que diz respeito a esse profeta, essas mensagens estão disponibilizadas no YouTube e acredito que em breve no Spotify também. Então, a gente vai ter essa possibilidade. Se você não esteve aqui, se você estava viajando, ou se você está nos visitando, você depois vai ter acesso a isso. E nós hoje damos início a uma nova série de mensagens, também tendo como enfoque sempre a exposição bíblica. E, no caso, a gente vai estudar, numa perspectiva mais biográfica, a história desse personagem. Para aqueles que são velhos de igreja, já o conhecem. Jacó. Jacó era filho de Isaac, como a gente leu, e neto de Abraão. Jacó era a presença manifestada de Deus. É a promessa materializada de que de Abraão seria feito um grande povo. Se a gente fosse ler alguns capítulos para trás, a gente tomaria conhecimento de que Abraão foi um homem, viveu muitos e muitos anos atrás, antes de Jesus, antes de Davi, antes de Moisés. Ele é o patriarca, ele é aquele que deu origem ao povo de Israel. Abraão foi chamado por Deus para que ele deixasse sua terra, deixasse sua parentela e se dirigisse a uma nova terra. E se dirigisse a um novo destino. Porque Deus tinha um propósito para com Abraão. Aliás, Deus tem um propósito para consigo mesmo. Deus tem um propósito para a história, para a humanidade. E parte do seu plano contempla a criação de um povo. Para quem não lembra, desde o Éden, o ser humano, quando eu digo Éden, me refiro a Adão e Eva, desde lá, o ser humano se separou de Deus. O ser humano tomou para si as rédeas de sua vida. O ser humano se entendeu como o seu próprio Senhor, o seu próprio Deus, aquele que tinha todas as respostas necessárias para que a vida continuasse. E desde então, Deus traça um plano de reconciliação com o ser humano. E este plano contempla a criação de um povo escolhido, de um povo eleito, que começa com Abraão. Abraão, na época ainda Abrão, casado com Sarai, são convocados por Deus para esse novo destino. Eles passam por uma série de desafios, de provações, entre elas também a esterilidade de Sarai.
Mas Deus é fiel à sua promessa, Deus é fiel à sua palavra. E dá a Abraão um filho, Isaque. Depois de um tempo, é escolhida uma mulher para Isaque, Rebeca. Não era qualquer mulher. Era alguém que pertencia ao clã de Abraão. Isaque e Rebeca casam, e seguindo a tradição, ela também tem uma dificuldade de gerar um herdeiro para Isaque. Novamente, só que diferente de Abraão, o texto diz que Isaque confia no Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Caso você não saiba, Abraão cansou de esperar Deus mandar esse filho prometido. Então, ele se deitou com a serva de Sara e teve um filho chamado Ismael. Mas ele não era o filho que Deus tinha prometido. Deus tinha prometido uma descendência com a sua esposa. Isaque aprende a lição. Isaque passa 20 anos clamando ao Senhor. O termo no hebraico é exatamente esse. É mais do que um simples pedido, é mais do que uma oração rápida ou um pedido supersticioso. Era um clamor doído, um pedido para que Deus abençoasse Rebeca. E depois de 20 anos, ela engravidou. Já no seu ventre ela sentia que tinha alguma coisa de estranho. Ela sentia que algo não estava normal, porque ela sentia uma movimentação diferente. Nós não sabemos como, não nos é revelado, mas ela consulta o Senhor e o Senhor lhe responde. Há quem suponha que, porque nessa época Abraão ainda era vivo, há quem suponha que Deus falou por meio de Abraão, mas são só suposições e conjecturas, e se o texto não explica, é porque não é importante para o resultado da história. Basta que a gente saiba que Deus falou com ela. E Deus disse o seguinte: olha, existem 2 nações no teu ventre. 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Seguindo também essa tradição estabelecida no Gênesis, que vai ter continuidade com José e outros personagens no Antigo Testamento, Deus estabelece uma preferência. E ao contrário da cultura dessa época, ao contrário da cultura local, os privilégios não estavam relacionados ao primogênito. Para que você saiba, o primogênito, ele tinha não só privilégios, mas também deveres e responsabilidades diferentes dos outros filhos. O primogênito seria o responsável pela continuidade da família. A família oficialmente teria continuidade por meio do primogênito. O primogênito seria o líder daquela família na ausência do pai. Não só isso, o primogênito tinha direito a uma porção dobrada da herança. Por exemplo, se fossem 9 irmãos, o primogênito receberia a sua porção, mais uma, e as outras 7 divisões, parcelas, digamos assim, seria dividido pelos 8. Era mais ou menos essa conta. Eu digo seguindo a tradição do livro de Gênesis, porque quem lembra sabe que Deus optou por Abel, não por Caim. Deus opta por Isaque, não Ismael.
E eis que aqui, essa tradição tem continuidade, contrariando as normas, contrariando os costumes, contrariando a cultura daquela época. Deus sempre desafiando aquilo que o homem estabeleceu. Depois de um tempo, chega a hora de dar à luz, então confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e de todo o corpo, e todo o seu corpo, era um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Esaú não significa literalmente peludo, como muitas vezes a gente é ensinado. Na verdade, acredita-se, supõe-se que o nome Esaú é uma mistura dos termos avermelhado, ruivo e peludo. E aí saiu a palavra Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Outra coisa, Jacó não significa calcanhar também, a gente é ensinado isso com frequência. Jacó significa Deus que protege. Só que a palavra, no hebraico, Yaakov, é muito semelhante à palavra calcanhar. Não à toa mais para frente, no texto, isso vai ser usado contra Jacó. Está vendo? Fizeram um trocadilho com o nome dele. Porque tinha a conotação daquele que é traiçoeiro, ou daquele que é enganador, astuto, obstinado. Então isso vai ser usado contra Jacó lá na frente, essa declaração. Diz o texto que Isaac tinha 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer suas caças. Rebeca preferia Jacó. Não está um pouco evidente aqui, e o texto insiste na questão da predileção por Jacó. Por que Isaac preferia Esaú? Por um motivo egoísta. Não que seja errado gostar daquilo que o seu filho prepara para você, mas tinha a ver com ele. Enquanto que o texto indica que a preferência de Rebeca tinha a ver com a promessa. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. E aqui o texto no português falha em traduzir com exatidão o que Esaú disse para Jacó. Esaú disse mais ou menos assim: ó, me dá esse troço vermelho aí. Ele não se refere ao ensopado, como um prato. Ele diz: me dá essa coisa vermelha aí, que eu estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Edom significa vermelho. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo. E o texto, no hebraico, traz essa afirmação como, obviamente não que ele estivesse morrendo, mas o sentimento de Esaú era esse. Não é como a gente diz, sabe? Nossa, estou morrendo de fome. Esaú estava fazendo, de fato, essa declaração dramática de que ele precisava daquilo para sobreviver. Venda-me primeiro o direito de filho mais velho, disse Esaú. Estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. E ele fez o juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. O intuito nosso com essa série é permitir que Deus conte a nossa história por meio da história dos seus personagens,
dos seus protagonistas. É assim que a gente lê a Bíblia. A gente não lê a Bíblia como se fosse história de personagens, de pessoas que viveram há muitos anos atrás, milênios, séculos, e que não fazem sentido algum para a gente. O fato de nós, como comunidade, nos reunirmos, adorarmos o nosso Senhor e abrirmos a sua palavra publicamente, significa que nós cremos que a nossa história é contada aqui também, com outros nomes, em outras circunstâncias, mas é a nossa história que está sendo contada. A gente poderia fazer uma série de suposições a respeito do que o texto quer dizer. A gente poderia ficar buscando por uma moral clara. Olha, não venda o seu direito de primogenitura. Ou seja, não tome nenhuma decisão importante quando você estiver faminto. Não é bem isso que o texto quer dizer. Existe uma profundidade maior. Por isso a gente precisa se relacionar com esses personagens. Nós precisamos calçar as suas sandálias e tentar usar daquilo que Deus nos deu, que é um dom que a gente não dá muito crédito, mas é algo divino, que é a imaginação. E nos permitir refletir, olhar com base naquilo que o texto nos diz. Tentar entender o que Deus quer falar conosco. Nós, como eu disse, nós passamos os últimos 2 meses estudando o profeta Malaquias. E logo no primeiro capítulo, nos primeiros versos, ele diz algo interessante. Deus, lembrando da história com o seu povo, diz: eu escolhi Jacó e desprezei Esaú. Quem é Jacó e quem é Esaú? Por mais que este capítulo e este livro contem a história dos primórdios, das origens do povo de Israel, isso foi escrito lá na frente. Então o texto, ainda que relate coisas que aconteceram há muito tempo atrás, relata no intuito de dar sentido à história. Nós não estamos simplesmente lendo personagens aleatórios. Nós estamos lendo a história de 2 povos. A história de 2 nações. E o porquê? Uma foi escolhida e a outra não. É dessa perspectiva que eu quero que a gente olhe para essa história. Então vamos lá. Deus convocou Abraão, Deus convocou, por meio de Abraão, deu a ele Isaac, convocou Isaac para que Isaac também desse seguimento, continuidade a essa linhagem que daria o povo de Israel. De Isaac vem 2 filhos, Esaú e Jacó. Rebeca, esposa de Isaac, grávida dos 2, entendia que havia algo de estranho ali. Ela consulta a Deus. E Deus, antes de tudo, já revela a ela: existem 2 nações no teu ventre. Uma vai ser mais poderosa que a outra. Só que ao contrário do que diz a cultura, ao contrário do que diz o senso comum, ao contrário do que diz o senso de meritocracia da cultura de vocês, não será o mais velho a subjugar o mais novo, mas o contrário. E eis que os meninos nascem e se desenvolvem, e os 2, naturalmente, são bem distintos um do outro. Isso já prefigura até mesmo a economia das 2 nações que sairiam daí. Porque de um lado você tem Jacó, que é um tranquilo e pacato pastor de ovelhas. Do outro você tem um caçador. E tudo que o texto fala sobre Esaú, ele quer que você tenha ideia de que ele é uma pessoa bruta. Ele é peludo. Ele é ruivo ou
existe uma dificuldade de tradução do termo, ou moreno. A maneira dele se comunicar com Jacó é sempre bruta, dura, seca. Não é polido, não é educado. Ó, me dá esse troço vermelho aí, que eu estou morrendo de fome. O texto diz que depois ele levantou e se foi, mas uma atitude abrupta, sem despedida, sem nenhuma regra de etiqueta, nenhum protocolo. O texto quer que você entenda, e aí a gente tem uma dificuldade por causa do abismo que existe entre as duas linguagens, mas quando a gente se aprofunda um pouco no texto original, a gente percebe isso. O texto quer, o narrador quer, que você entenda que Esaú era chúcro. Era um sujeito que não era dado à reflexão. Era um sujeito que não ponderava sobre o futuro. Era um sujeito escravo do presente, do agora, daquelas necessidades mais urgentes. Era um sujeito ansioso, alguém que não poderia esperar para que depois fosse lá e matasse sua fome de uma outra maneira. Alguém afoito. Enquanto que Jacó é descrito de uma outra maneira. É descrito como um pacato cuidador e pastor de ovelhas. Olha o que o texto diz. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú. Por quê? Novamente, por causa da caça dele. Mas Rebeca preferia Jacó. Desde o começo é estabelecida uma diferença entre os dois. Para quem não sabe, Esaú, e o próprio texto depois o chama de Edom, vai dar origem a um povo chamado os Edomitas. Se tornará um povo rival do povo de Israel, que é o povo que será descendente de Jacó. Eles viverão durante muitos anos em guerra, mas, com frequência, Israel subjugará ou colocará debaixo do seu domínio os edomitas. Não estamos vendo aqui apenas a história de pessoas aleatórias. Estamos vendo aqui a história de um povo. É isso que a gente precisa ter em mente. Agora, o texto deixa claro que Esaú não merecia a sua primogenitura, porque olha como o texto se refere, no último verso, assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho, e o termo, ele não é um termo usado de forma leviana, ou um eufemismo, o termo é esse mesmo. Esaú considerou que o seu direito de primogenitura, o direito de filho mais velho, era algo desprezível. Então, o narrador gasta boa parte da sua capacidade literária para identificar Esaú como alguém que não merecia a primogenitura. Isso está evidente. Ele era bruto, ele era um sujeito não dado à reflexão, não ponderava, não era alguém que era paciente, refém das suas necessidades, dos seus desejos. Naturalmente, não era merecedor, até porque desprezou o seu direito de primogenitura, algo que se estenderia por toda a sua vida,
por um prato de lentilhas. Agora corremos o risco de achar que, em contrapartida, o narrador está elogiando Jacó. Porque, embora ele seja mais brando com Jacó, o narrador não apresenta um sujeito com um caráter invejável. O narrador não apresenta um sujeito que você olha e você fala assim, esse é um exemplo que eu devo seguir. O narrador apresenta um homem astuto, esperto, mas também não merecedor da primogenitura. Só é, como a gente diria no nosso linguajar, mais ligeiro que o outro. Mas ainda assim, ele está apresentando um sujeito defeituoso, astuto, que se valeu da ingenuidade, que se valeu da estupidez do seu irmão mais velho, para assim roubar dele o direito de primogenitura. Vale ressaltar que a profecia que é dita, né, que é proferida a Rebeca, não fala sobre direito de primogenitura, apenas diz que Jacó, sua descendência, dominará a descendência de Esaú. De qualquer forma, Jacó, no mínimo, apresenta uma predisposição para valorizar aquilo que Esaú não valoriza. O que isso pode dizer a nós? De que forma a gente interpreta esse texto? De que maneira a gente aplica a nossa realidade? Poderíamos fazer várias suposições, conjecturas. Poderíamos até, de certa forma, fazer algumas alegorias. Eu prefiro que não. Eu prefiro deixar a própria Bíblia interpretar a Bíblia. Abra comigo em Romanos, no capítulo 9. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, talvez documento, claro, não existe livro mais importante ou menos importante na Bíblia, todos contam a história da nossa redenção. Mas em Romanos a gente tem essa história condensada. A gente tem uma boa explicação do plano de Deus para a nossa salvação. Leia comigo a partir do verso 6. E aqui ele está se referindo a Israel, porque agora existe uma outra dicotomia. Os judeus não creram em Jesus Cristo como o Messias, como o Salvador que havia sido prometido no Antigo Testamento. Então Paulo está argumentando com relação a isso. E o que ele diz? Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais, ou filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia,
antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, e agora ele cita Malaquias: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, pois a Escritura diz ao faraó: eu levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, para que meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizestes assim? O oleiro tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Estudar a história de Jacó, a história de Abraão, a história dos descendentes de Jacó, não é simplesmente estudar uma historinha que tem um tipo de moral pragmática para que a gente absorva no nosso dia a dia. Estudar a este respeito é estudar a respeito do caráter do nosso Deus. Até porque o Jacó que a gente está lendo ali no capítulo 25 não é o mesmo Jacó do fim da sua história. Isso a gente vai ver ao longo dos episódios que a gente for estudar. Mas nesse primeiro momento, nesse primeiro dia, é importante que você saiba que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. O que isso diz sobre o Deus que enviou Jesus Cristo? O que isso diz sobre a nossa história com Ele, sobre a nossa relação com Ele? Como que o Novo Testamento, como que os apóstolos, como que Paulo olha para essa história e enxerga a história da igreja? São essas perguntas que vão nos levar a uma reflexão profunda, com potencial de nos transformar e talvez endireitar os nossos caminhos, para que a gente tenha como referência o Senhor Jesus Cristo. Gosto demais desse texto de Paulo, porque ele é claro, ele diz: todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Estudar sobre a história de Jacó, estudar sobre a história de Esaú, é ter uma perspectiva, mais uma, a respeito do caráter do nosso Deus e de como Ele se relaciona conosco. Nós podemos olhar esse episódio com as nossas lentes. Nós podemos olhar esse episódio e falar assim: isso é absolutamente injusto. Porque quem é Deus para fazer algo do tipo? Não deveria Ele ser justo? Não deveria dar aos meninos uma mesma chance, uma mesma oportunidade, para que um ou até mesmo os dois se apresentassem como escolhidos? Como poderia Deus,
que é o símbolo da justiça, do amor, antes mesmo que os meninos nascessem. Como poderia esse Deus ter escolhido um e rejeitado o outro? Que Deus é esse? Que justiça é essa? E nada mais natural, uma certa indignação num primeiro momento. Porque esses padrões não correspondem aos nossos padrões de justiça. Ainda assim, existe escondida nessa história uma boa, maravilhosa novidade. Uma boa nova se esconde aí. Sabe qual é essa boa nova? Que o Novo Testamento dá o nome de Evangelho. Que não foi por causa de um ser bom e o outro ser ruim. Não foi porque um trabalhou mais e outro trabalhou menos. Não foi porque um se esforçou mais e o outro menos. Não foi porque um fazia as coisas conforme Deus gostava. Porque o texto que a gente leu não testemunha a favor de nenhum e nem de outro, no que diz respeito ao seu caráter. Se um era ingênuo, era tolo, como diz o Antigo Testamento, era um tolo. O outro era astuto demais, beirando a desonestidade. Porque se aproveitou de um momento de fraqueza do seu irmão para roubar, se apropriar daquilo que não era o que havia sido prometido a ele, necessariamente, daquela maneira. Quis conquistar aquilo que Deus lhe reservava com o seu próprio esforço, do seu próprio jeito. E teremos ainda outros exemplos nessa história. A boa notícia que se esconde aí é que não existe diferença entre um e outro. O Deus que escolhe, não escolhe com base nos teus méritos. Escolhe com base na sua total liberdade. Porque nós não somos totalmente livres. O que eu quero dizer com isso? Não pode voar, por exemplo. O seu desejo não é uma ordem. Deus é totalmente livre, totalmente poderoso. Talvez você, vendo essa história, você se lembre de algum episódio onde você se esforçou muito por uma promoção. Você estava lá na disputa e alguém foi escolhido no teu lugar. Alguém que você talvez considerasse até menos capacitado que você. E aí você se pergunta, você fala, com que critérios essa seleção foi feita? E é muito comum que, no caso de uma empresa, eles vão te responder. Ó, a gente levou isso e isso em consideração, por isso que a gente optou por essa pessoa e não por você. Sabe por quê? Porque a empresa te deve satisfação, você trabalha lá. De alguma maneira, você é um recurso deles. Existe um padrão de justiça que impera entre nós. Mas essa não é a mesma relação que a gente tem com Deus. Ele não deve satisfação para nós. Quando nós cantamos que Deus é fiel, é fiel, é fiel a mim, é uma maneira de se colocar, mas Ele não é fiel a mim no que diz respeito aos meus caprichos. Deus não é fiel a mim no que diz respeito à minha maneira de entender o mundo e a realidade. Deus não é fiel a isso.
Ele é fiel a mim à medida em que ele é fiel a ele mesmo, a sua palavra, as suas promessas. E esse é o maior bem que nós temos. Porque ele é fiel às promessas que ele fez, não à minha vontade egoísta, não aos meus desejos caprichosos, não é isso. Com isso nunca foi feito um pacto. Pode ser que Deus atenda algum tipo de desejo teu, claro. Mas não existe uma dívida dele com você, nem comigo. Ele é totalmente livre. E a boa notícia é essa. A nossa escolha, a escolha dos escolhidos, dos eleitos, do povo de Deus, não é com base nos nossos méritos. Caso contrário, as nossas conquistas, as nossas virtudes teriam o nosso tamanho. No meu caso, não seria grande coisa. Mas mesmo que você ainda tenha um pouco mais de estatura, também não seria grande coisa. Este fundamento que eu acho necessário a gente estabelecer desde o começo dessa série de mensagens, é para que a gente saiba ler o texto. Estamos nos reunindo em honra, em homenagem, adorando a este Deus totalmente livre. E totalmente livre do quê? De nós. Deus não obedece a um padrão que o precede. Não existe uma regra, uma norma que vem antes dele e ele tem que fazer isso porque é o certo. Não, ele é totalmente livre. Por isso ele pode decidir, por isso ele pode escolher quem é o seu povo. E a notícia maravilhosa é que esse povo não conquistou esse direito. Não foi pelo próprio mérito. Foi apenas pela misericórdia de Deus. Com que propósito? Portanto, isso não depende do desejo, do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. O meu propósito é claro, o meu nome precisa ser proclamado, a minha palavra precisa ser proclamada por todo o mundo. E tanto você, Esaú, como você, Jacó, me servem ao meu propósito. Tanto você, Faraó, quanto você, Moisés, servem ao meu propósito. A história que está sendo contada não é uma história que escapou das rédeas, das minhas mãos, não escapou da minha soberania. Eu continuo à frente da história. E se estou desenhando dessa forma, é para que meu nome seja glorificado. Lembremos da palavra de Deus, da promessa de Deus para Abraão: farei de você uma grande descendência. E depois disso, todo o mundo, todas as nações serão abençoadas por essa descendência, por esse povo. Mas o que isso tem a ver com a gente? Simples. A igreja, como comunidade local, como reunião de pecadores, ela se apresenta muitas vezes como uma espada de dois gumes.
ela é algo complexo, paradoxal até mesmo. Porque se de um lado, nós como igreja confessamos o senhorio de Jesus Cristo, se nós como igreja confessamos o seu poder, confessamos que ele morreu por nós, admitimos, concordamos. Por outro lado, a gente se envaidece. Por outro lado, a gente fica soberbo. E a gente começa a achar que essa escolha de Deus não é tanto dele, mas é nossa. Nós o escolhemos. Nós o chamamos. E se a gente, ainda que de forma inconsciente, ainda que de forma subliminar, se a gente pensa isso, a gente está diminuindo, a gente está compactando o Evangelho de Jesus Cristo. Estamos, de certa forma, embora que a gente não diga, não elabore com essas palavras, mas estamos crendo que existe algo de especial em nós por causa de nós. E por isso somos melhores. Por que eu digo isso e por que eu me refiro dessa forma? Porque existe uma tentação no meu coração. E eu vou compartilhar com vocês. Existe uma tentação, uma armadilha, onde muitas vezes eu me pego me considerando mais crente, mais sério com Deus do que os outros, mais íntimo, por que não dizer mais santo. E talvez eu não seja o único, talvez você passe por isso também. Talvez você tenha uma experiência tão especial e maravilhosa com Deus, que no teu coração, ainda que você não diga, você crê que existe uma certa superioridade. Eu estou sujeito a isso. E eu acredito que você também está. Talvez você se considere superior porque nunca fez isso, aquilo, ou aquilo outro. Talvez. E talvez por isso você se encontre impedido de ampliar os teus relacionamentos. Porque você se considera bom demais para se relacionar com determinados tipos de pessoa. É sutil, mas é um fato. Estamos sujeitos a esse tipo de posicionamento. Estamos sujeitos a trilhar essa jornada com Cristo baseado no nosso próprio esforço, contando com a nossa força. E naturalmente nos envaidecendo. Você acha que é à toa que Deus começa a sua história com personagens tão peculiares? Deus escreve sua história através de um cara que traiu o irmão. Abraão, logo
quando recebe a promessa de Deus, a convocação de Deus, passa pelo Egito e com medo de perder sua esposa, ele entrega ela para o faraó. Ele se deita com ela. Temos outros exemplos até mais escandalosos ao longo do texto sagrado. A boa notícia é que se Deus pôde usar Jacó, e Deus escolheu Jacó, por que não você? Também tão perdido nas suas transgressões. Ah, mas eu nunca traí o meu irmão, eu nunca roubei. Novamente. Voltamos àquilo que a gente conversou nos últimos domingos. Não é o tamanho da ofensa, é contra quem. E todos nós, em última instância, pecamos e ofendemos o nosso Criador. Quando a gente diz para Ele, eu sei o que é melhor para mim. Fica lá no seu lugar, na igreja, no domingo. Não se envolve com a minha vida. Você serve para a igreja e para domingo. Você não serve para a minha vida como um todo. Você não serve para o meu trabalho, você não serve para o meu casamento. Você não serve para me dizer como eu devo educar os meus filhos. Na verdade, eu sei o que é melhor para eles. Fica lá, no domingo, na igreja, no prédio, no livro. Todos nós fizemos isso contra Deus. Contra Deus. Somos culpados. Mas a boa notícia é que a nossa redenção não depende daquilo que a gente pode ou não conquistar. Porque se dependesse disso, a condenação seria total. Estabelecer este princípio teológico próprio da reforma protestante é estabelecer desde já nossa crença num Deus soberano, que não é escravo dos nossos caprichos, da nossa noção de justiça. Ainda bem, porque a nossa noção de justiça é limitada. É sempre uma justiça autocentrada. As coisas são sempre injustas quando não acontecem do jeito que eu quero. Esse é o nosso Deus. É o Deus que escolhe. Não com base no que foi feito, mas com base no seu bom propósito e no seu plano. Jacó não foi escolhido por um capricho. Sua eleição, sua escolha tem a ver com o propósito que Deus tem para toda a humanidade. Hoje, sem querer entrar em detalhes e meandros teológicos, mas a igreja é o povo de Deus. A igreja foi escolhida por Deus. Mas não uma igreja que acha que conquistou esse lugar. Não uma igreja endurecida pela crença nos próprios méritos e na própria capacidade. Não uma igreja que se tornou apática e indiferente para com seus irmãos. Essa é a igreja.
não demonstra sinais de sua escolha. Uma igreja soberba, de pessoas soberbas, não usufruem do amor gracioso, misericordioso desse Deus. Quero concluir com a citação de um dos meus teólogos preferidos, junto com Bonhoeffer e outros, Calbart. Ele diz o seguinte, no seu comentário a esse trecho da carta de Romanos. Ele diz assim: mas para que Deus possa viver, o ser humano e tudo o que é humano necessitam morrer. A igreja, especialmente ela, não deve se esquivar dessa morte. A igreja que perece é justamente a que realmente vive da promessa à luz do eterno cumprimento vindouro para além da vida e morte. Vou ler novamente. Mas para que Deus possa viver, o ser humano e tudo o que é humano necessitam morrer. A igreja, especialmente ela, não deve se esquivar dessa morte. A igreja que perece é justamente a que realmente vive da promessa à luz do eterno cumprimento vindouro para além de vida e morte. A igreja soberba é a igreja que se afirma. A igreja vaidosa é aquela que está empenhada no seu projeto de poder, no seu projeto de influência. A igreja verdadeira, a que vive mesmo, essa morre com Cristo, porque tem no Cristo o seu exemplo. Tem no Cristo o seu destino. É uma igreja composta de pessoas que morrem para si mesmo, dia após dia, permitindo que Cristo viva em nós, por meio da sua graça, por meio da sua misericórdia. Nós recusamos o controle, o domínio, a direção de nossas vidas e entregamos a Deus por meio da sua palavra. Nós não obedecemos para ganhar pontos com Deus. Nós obedecemos porque diante dele admitimos a nossa falência espiritual. Lembra? Bem-aventurados os pobres de espírito. Não é mérito, é desistência. Não são obras, é arrependimento. Não cremos num evangelho que recompensa os nossos esforços. De maneira total. Cremos num Deus que tem prerrogativa para nos recompensar do que Ele quiser recompensar. Mas a nossa salvação e a nossa redenção e a nossa reconciliação não dependem disso. É tudo pela graça. Isso significa crer na graça. Que é tão graça que o dono da graça é totalmente livre para distribuir da maneira como ele bem entende. Para que seu propósito seja confirmado, para que seu plano seja estabelecido, para que seu reino seja estabelecido no nosso meio. A escolha de Jacó não é arbitrariedade de Deus, não é injustiça de Deus. Sabe por quê? Porque o vaso não pode dizer para o oleiro para que fim ele é criado. E essa é a nossa diferença para Deus. É a mesma diferença de um vaso de barro para um ser humano.
diante dele, somos como um objeto sem vida e inanimado. Temos uso, temos serventia, à medida em que ele nos usa. Do contrário, já estamos mortos nos nossos pecados. É que Jesus diz lá em João 3, nós já estávamos condenados. Mas aqueles que se arrependem, são tocados pelo Espírito Santo, aqueles que creem em Jesus Cristo, têm nele seu referencial. Esses são salvos de si mesmos. Ainda que aparentemente injusta a escolha de Deus por Jacó, é a melhor notícia que nós poderíamos receber. Porque a partir dessa eleição, a partir dessa escolha, agora você, quebrantado, constrangido, pode responder a este chamado irresistível. E tem sua vida transformada, não pelos seus méritos, mas pelo constrangimento do que Deus fez por você. Em última instância, na cruz, morrendo no seu lugar e no meu lugar. Vamos orar?